Sejam bem-vindos a mais um programa Motor News no nosso canal no YouTube e na TV Mais Pará, canal 16.1. Hoje nós temos dois momentos no nosso programa. Num primeiro momento vamos mostrar o Fiat Strada Ranch com câmbio automático CVT numa conversa rápida e descontraída com a Clarissa Zaire, educadora física, personal trainer e que utiliza o carro no dia a dia nos seus deslocamentos para atender os seus clientes. E ela vai contar para nós o que ela achou do carro, né? O que ela achou do Fiat Strada, que, diga-se de passagem, é o carro mais vendido do Brasil no ano de 2022. Se você achava que era o Argo, o Gol, o Onix ou o HB20, nada disso. 2022, o carro mais vendido do Brasil até agora é isso mesmo, é um Fiat Strada, uma picape. Então, vem conhecer o carro e conhecer um pouquinho do dia a dia dessa educadora física, da Clarissa Zaire, nesse bate-papo informal. Num segundo momento, nós vamos falar sobre o Renault Kwid, que foi bastante renovado pela Renault, agora por ano de 2022, e mostrar para vocês o que eu achei do carro. O carro evoluiu bastante, ele é, sem dúvida, o melhor carro compacto do mercado, até porque ele tem bem poucos concorrentes, mas é um carro que evoluiu bastante da versão anterior para a versão atual. Então você vai conhecer todos os detalhes do Renault Kwid e espero que vocês gostem do programa. Vamos lá, programa Motor News no nosso canal no YouTube e na TV Mais Pará. Até mais, vamos lá, começar. E aí pessoal, tudo bem? Paulo Bergamini para o Motor News no YouTube e na TV Mais Pará. E hoje a gente vai falar sobre o Fiat Strada CVT com uma convidada especial, falando da Clarissa Zaire, que é educadora física, personal trainer e que usa o carro o dia inteiro para o trabalho, para se locomover, para cima e para baixo. Eu vou perguntar para ela primeiro como é o corre-corre dela, o dia a dia, e depois o que ela achou do Fiat Strada que ela vai dirigir agora. Então vem comigo, Fiat Strada Ranch CVT e Clarissa Zaire com a gente no YouTube, canal Motor News e na TV Mais Pará. Como eu falei para vocês, esse aqui é o Fiat Strada Ranch, é o modelo topo de linha da Fiat, da linha Strada, e eu tenho aqui hoje como convidada a Clarissa Zaire, que é educadora física, é personal trainer e tem um dia a dia bastante corrido. Para Clarissa tem algumas novidades, porque, por exemplo, ela não tem muita familiaridade com um câmbio automático, que esse carro aqui tem. Então a Clarissa vai dirigir um pouco, a gente vai conversando, não só sobre o dia a dia, sobre as funções dela, como sobre o carro também. Então vamos lá, Clarissa. Vamos lá. Esse aqui é a Strada CVT, modelo Ranch, topo de linha, com câmbio automático. Então, certo, aí vou pisar no freio. Pisa no freio e põe o câmbiozinho ali no D. Puxa a alavanca até o D. Pode puxar. Isso. Solta o freio de mão. É quase uma aula de autoescola, vocês estão vendo, né? Tá, vai soltando devagar o freio. Vamos lá. Isso. Aí daqui pra frente tudo normal. Você só não precisa da embreagem. Certo. Clarissa, conta pra gente. Como é o seu dia a dia? Como é essa função árdua de fazer as pessoas criarem vergonha na cara e se exercitarem? Não só pela beleza, como pela saúde, né? Que é o principal, que muita gente acha que é só o culto, a beleza, mas não é nada disso. Hoje em dia, a busca pela saúde, pela qualidade de vida é o principal objetivo da maioria das pessoas. E todo mundo busca isso e a estética acaba sendo hoje um objetivo secundário, que todo mundo quer, lógico, mas a saúde em primeiro lugar. Eu começo desde cedo, já 5 da manhã já começo a atender as pessoas, principalmente hoje em dia e com a pandemia, elas preferem ficar em casa mesmo. A maioria dos meus clientes, eles se exercitam no próprio condomínio, no próprio prédio, dentro de casa mesmo, e aí eu faço um atendimento que ele é a domicílio mesmo. Legal. Então, com esses prédios mais modernos que tem estrutura dentro, isso facilita também, né? Ou seja, cada vez menos as pessoas têm desculpas para não fazer o mínimo de atividade física, né? Isso. E geralmente quando o prédio não tem estrutura, casa, eu acabo levando todo o meu material. No caso, na pandemia mesmo, eu
eu tive que trabalhar dessa forma, de ter o meu material que eu já tinha, melhorar, né, os equipamentos que eu já tinha, os acessórios, e fazer o atendimento em casa e levar tudo numa quadra, num espaço livre, mesmo sem máquinas, sem aparelhos assim mais sofisticados. Entendi. Então, para isso, o uso do carro para você é quase que fundamental para esses atendimentos a domicílio, né? Com certeza. A minha mala não existia mais. Mala para nada. Só peso, colchonete, elástico. E qual é o carro que você dirige no dia a dia? Eu comecei no início da pandemia dirigindo um HB20 e do ano passado, mais de um ano, já tô dirigindo um Gol. Bacana. Ou seja, são carros compactos, modelo hatch, que tem um porta-malas ali em torno de 300 litros mais ou menos. E essa proposta aqui de uma picape que tem espaço bastante confortável aqui para 2 pessoas, ocasionalmente pode carregar mais 2 ou 3 aqui no banco traseiro e tem uma caçamba lá atrás. Esse tipo de carro seria útil para você no seu dia a dia? Eu achei super interessante, porque no meu caso, né, eu poderia levar todo o meu material, né, numa forma bem organizada, né, lá, e não comprometeria a parte de trás do carro, que às vezes tinha algumas coisas que fugiam, tinham que vir no banco de trás, que eram maiores, barras. Entendi. E no caso, nesse carro aqui eu achei interessante isso. Pro meu trabalho, né, seria uma excelente opção para guardar meus acessórios mesmo, sem tirar o espaço do carro mesmo, se tiver que trazer algumas pessoas e tal. E até os meus próprios alunos, tenho alunos hoje em dia que eu vou buscá-los em casa. Ah, legal. E a gente vai pra academia junto, aí eu levo em casa. Assim, alguns preferem essa comodidade, outros não. E assim, também facilitaria bastante para usar por esses dois motivos. Esse carro aqui foi uma grande sacada da Fiat, que é a única picape compacta com 4 portas e com um espaço minimamente decente aqui no banco traseiro. E curiosamente, apesar de não ser um carro barato, Fiat Strada é o carro mais vendido do Brasil no ano de 2022. Tá? Então o Strada vende mais do que Onix, mais do que Mobi, mais do que Kwid, mais do que Gol. Esse aqui, claro, não nessa versão, que é a mais completa, topo de linha, mas dentre as várias versões do Fiat Strada, quando você soma todos, é o carro mais vendido do Brasil. E eu atribuo isso, boa parte, a essa multiplicidade de usos que esse carro aqui tem, né? Então, da mesma maneira que ele serve para você carregar eventualmente alguma carga, alguma coisa, ele serve para o seu uso no dia a dia. Você tem um espaço, você tem conforto, você tem segurança aqui para os passageiros, com a diferença que tem um compartimento de carga bem maior do que um hatch, por exemplo, tem para quem precisa carregar bastante coisa, como é o seu caso, né, Clarissa? E no caso também, eu acabo o dia inteiro, né, mesmo que não sendo levando material, eu passo o dia inteiro me movimentando, né, porque eu vou de um prédio para outro, condomínio, aí saio, meu atendimento é por hora, então às vezes eu preciso de um tempo mínimo para me deslocar e eu preciso muito do carro, né, para fazer esse deslocamento, para conseguir, né, atender todo mundo nos horários certinho, né. Ou seja, o carro para você, muito longe de ser um objeto de luxo, é uma ferramenta de trabalho quase, né? Isso. Bacana. Então esse carro aqui se enquadra até dentro dessa proposta de multifunções de utilidade do carro. E me diz uma coisa, quando você está dirigindo nesse seu deslocamento, você gosta de estar conectada, gosta de ter acesso a uma central multimídia bacana, ouvir a música que você gosta, que normalmente está no seu celular? Como é? Você tem esse hábito de conectar o seu celular no carro? Tenho sim. Geralmente eu coloco uma música ou às vezes o próprio GPS para me orientar por um caminho mais curto. Às vezes assistir algumas coisas, algumas aulas. Ah, bacana. Eu fico sempre o tempo todo conectada mesmo. Não tem como não estar conectado, né, hoje em dia. Pois é, esse carro aqui, nessa versão, a central multimídia da Fiat, que está em quase todos os modelos, chama Uconnect, e ela tem agora, desde o ano passado para cá, a possibilidade de conexão tanto do sistema Apple CarPlay quanto do Android Auto sem fio. Então você não precisa do cabo para fazer a conexão, né? Você faz a conexão via Bluetooth e tem acesso aos comandos todos
da conectividade, né? Para ouvir música, para usar um Waze, de repente, algum aplicativo, você já consegue fazer isso sem a necessidade de cabo. Mesmo assim, ela tem ali a opção do cabo USB quando você quiser carregar o celular, né? Tem uma entrada aqui na frente, tem outra aqui atrás. Eu acho que carro, não existe mais a possibilidade hoje de você ter um carro sem conectividade, né? Com certeza. Então isso é um caminho sem volta. Mas aí, o que você achou do design aqui do carro? Você achou legal esse painel? É bem diferente do que você está acostumado a dirigir, né? Dessa posição de dirigir um pouco mais alta, talvez? Sim, bem mais alta, assim, no meu caso, né, que eu tenho uma estatura meio baixa, ficou ótimo, assim, tô assim, tendo uma visão mais ampla, e é bem espaçoso aqui, essa parte da frente, o banco, achei bem legal também. Aqui a direção eu achei bem tranquila, bem confortável. Esses carros, o Gol, por exemplo, que é o carro que você dirige hoje, ele tem direção hidráulica, mas esse carro aqui, ele tem uma direção eletro-hidráulica, então ele tem uma assistência elétrica, né, que deixa o volante mais leve que uma direção hidráulica normal. Então até por isso que você deve estar sentindo o carro talvez mais leve do que você está acostumada. Isso, bem leve, muito leve mesmo, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Clarissa, e aí, me conta mais do seu dia a dia. É muito difícil? Os seus alunos dão muito trabalho? Eles ainda têm aquele tipo de aluno que faz corpo mole? Hoje eu não tô afim. Clarissa, pega mais leve. Tá dando carga muito grande. Como é essa parte dos alunos preguiçosos? Sempre tem, né? Não tem como. Sempre tem e a gente acaba adaptando, né? Realmente tem dias que a gente não tá legal, né? Não tá 100%, mas a gente começa a adaptar. Por exemplo, se a pessoa tá acostumada a fazer 1 hora, a gente faz meia hora, 40 minutos, diminui um pouco a intensidade, mas não deixar de fazer. Ou quem vai todo dia, aquela semana tá mais pesada pelo trabalho, pela rotina, aí tentar fazer pelo menos 2 vezes na semana, você já consegue manter, né, os seus benefícios, né, sem ficar parado, né. Geralmente é assim. Diz uma coisa, nesse corre-corre, você atende, normalmente são pessoas mais jovens, de meia idade, mais velhas. Quem é que está buscando mais essa ajuda profissional hoje para entrar em forma e cuidar da saúde? Acima de 30 anos são os que estão buscando, né, mais essa questão da saúde, da qualidade de vida, né, de viver melhor, viver sem dor, né, que é uma realidade. Muita gente tem dor em muitas partes do corpo por diversos motivos, e as pessoas que estão mais, né, já estão mais amadurecidas, elas estão em busca por esses objetivos. Ainda existe, né, ainda é muito forte nos jovens, né, a busca mais pela estética, que é normal, não tem problema de saúde ainda, não dói nada, e eles querem, as meninas querem emagrecer, os meninos querem ficar fortes, né? Mas o meu público-alvo hoje em dia são as pessoas mais velhas. Meus alunos todos têm mais de 30 anos, 40, 50, 60. São pessoas que estão em busca mais da saúde mesmo. Porque tem até aquele ditado, né? Se você tem mais... Ditado não, aquela piada, né? Se você tem mais de 50 anos e acordou sem nenhuma dor, você pode estar morto. Tem que ficar ligado aí, porque passou dos 40, 50, se acordou sem nada doendo, tem alguma coisa errada. É isso mesmo. Todo dia uma dorzinha que aparece, uma novidade, mas é normal mesmo. E com o exercício a tendência é essas dores sumirem mesmo e ter uma qualidade de vida melhor, né? E Clarissa, aí entre esses seus alunos, você já chegou a recomendar para algum deles que deixe o carro em casa e faça pequenas atividades a pé, caminhe? Já sim. O grande ponto aí é mais a segurança, né? Que muitos buscam ir no carro, né? Buscar o carro pela segurança. Mas eu faço aulas, às vezes, ao ar livre, em que a gente vai caminhar, conversar, vai num parque, fazer uma caminhada, né? Respirar um ar melhor, sem carro mesmo. Mas a gente tenta, né? Depende também muito do perfil do aluno, né? Quando o aluno gosta mais dessa questão também da natureza. Sim. Ou até andar de bicicleta, já seria legal. Mas depende muito do aluno, do dia também. Geralmente isso tem mais possibilidade de acontecer nos fins de semana. Sim. Que não tem trabalho, aí dá pra gente dar uma
estacionar o carro e andar mais um pouquinho, né? Agora, independente da utilidade que o carro tem para você, você gosta de dirigir? Você gosta, por exemplo, de pegar um fim de semana, pegar o carro e pegar uma estrada? Você gosta de sentir, de estar ao volante, ou você gosta mais de ir de carona? Eu gosto de dirigir, mas assim, te confesso que quando for para pegar a estrada eu prefiro ser carona. Já tenho uma certa preguiça e também não tenho muita experiência com estrada. Já fui assim, Mosqueiro, Sim. Salinas aqui, mas estradas assim mais longas, assim, diferentes, eu não tenho essa experiência. Entendi. Clarissa, me diz uma coisa, esse carro aqui, nessa versão mais completa, ele custa hoje cerca de 120 mil reais. Então a gente vai dizer, é muito caro, mas a verdade é que não existe carro barato hoje, né? Qualquer hatch básico hoje, se você pega um Renault Kwid, um Fiat Mobi, ele começa praticamente em 60 mil. E esse carro aqui, ele tem ar-condicionado, vidro elétrico, direção elétrica, multifuncional, um multimídia bem completo, é uma picape, tem espaço para bagagem, tem banco de couro, tem 4 airbags, o frontal e o lateral aqui nos bancos. Enfim, é um carro que de alguma maneira justifica esse preço. Você acha que um carro desse por 120 mil reais vale? Ou você buscaria vamos dizer assim, eu tenho esses 120 mil reais para gastar no carro, né? Você pensaria em comprar uma picape como esse aqui, ou você buscaria alguma outra opção nessa faixa de preço? O que você acha? A sua opinião pessoal, pode falar tranquilo. Olha, pra te falar a verdade, eu nem pensaria nessa opção, porque realmente eu nunca tinha dirigido um, né? Então assim, eu já tinha visto, lógico, mas nunca havia dirigido. E se eu não tivesse tido essa experiência agora, talvez eu escolhesse por um outro, mas eu não gosto muito de carro sedã, né? Eu prefiro um carro hatch mesmo. Mas assim, por esses benefícios, assim, todas essas funcionalidades que eu tô vendo aqui, eu acho que 120 mil é um preço que tá bom. Achei até que ele seria mais caro, por tudo isso aqui que eu tô vendo. Dentro dos absurdos dos preços de carro hoje, a gente já nem acha 120 mil tão caro num carro que oferece isso aqui tudo. Mas eu gravei um vídeo falando só sobre o carro, onde eu pontuei algumas coisas. Por exemplo, existem outras opções de 120 mil reais que oferecem algumas coisas a mais. Por exemplo, uma partida sem chave. Hoje tem muitos carros que você se aproxima e pega da fechadura e o carro já destrava. Nesse carro aqui você não tem essa funcionalidade. Você tem que usar a chave para destrancar e tem que usar a chave ali para dar partida. Então, algumas coisas a Fiat poderia ainda melhorar. Esse carro aqui não tem, por exemplo, sensor de chuva e de luminosidade. Então, muitos carros nessa categoria, nessa faixa de preço, tem o acendimento automático dos faróis quando você entra numa garagem e o acionamento automático do limpador de para-brisa quando começa a chover. Esse carro aqui não tem. Então talvez tenha faltado a Fiat investir nesse detalhe do refinamento, né? É uma proposta muito inovadora, é uma picape compacta, com 4 portas, como eu já disse, com um espaço razoável aqui no banco traseiro. Não tem concorrente que ofereça isso, mas talvez tenha faltado aquele detalhezinho para a cereja do bolo, para valer, para justificar mais o que ela custa, né? Então eu acho um carro legal, mas que poderia oferecer um pouquinho mais em função do preço. Pequenos ajustes, né? Exatamente. Isso aqui foi uma breve conversa com a Clarissa Zaire, que está nas redes sociais. Procure lá. Qual é seu Instagram, Clarissa? Você sabe? Clarissa Zaire, tudo junto, tudo minúsculo. Pronto. Então, se você quiser dicas de exercício, contratar uma boa profissional nessa área de educação do corpo, para você ter saúde, não é só para ficar bonitinho e bombado, né? Acesse aqui o Instagram da Clarissa, acesse o Motor News, curta a nossa página, se inscreva no canal TV Mais Pará. Todo sábado, 10 horas da manhã, o programa vai ao ar com repetição durante a semana, na terça-feira à noite. E espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado. Depois que nós rodamos, a Clarissa saiu do carro e olhou o carro por fora e olhou. E o que foi que você comentou, Clarissa? Não, que realmente, assim, pela experiência de dirigir e tudo, e olhando aí de fora, ele é bem suntuoso. Realmente, 120 mil tá valendo a pena.
bom investimento. É aquilo que eu disse, a Fiat soube pegar um nicho de mercado, caprichou no visual, porque deixou essa nova estrada bem parecida com a Toro, que é a picape de mais status, com um porte maior, e ela tem realmente agradado muita gente. É isso. Aqui foi o nosso papo para o Motor News com a Clarissa Zaire e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Bergamini para o canal Motor News e hoje eu vou mostrar para vocês o carro mais barato à venda no Brasil. Não exatamente na versão mais barata, mas na sua versão intermediária. Eu estou falando do Renault Kwid e aqui na versão Intense, que é intermediária e talvez a que tenha o melhor custo-benefício. A Renault aplicou esse ano para a linha 2022, 2023 várias mudanças, várias melhorias no seu carro compacto. Na verdade ele é um subcompacto. E embora ela insista em chamar o Kwid de o SUV dos compactos, vamos lá, né? Ele pode ser um bom carrinho pequeno, um bom carrinho compacto, mas está longe de ser um SUV. No entanto, da mesma maneira, a Renault não está completamente errada quando ela afirma isso, porque pelas regras, vamos dizer assim, da Anfávia, o Kwid atende vários pré-requisitos para ser caracterizado como um SUV, como a altura livre do solo acima de 18 centímetros, o Kwid tem 18,5 e os ângulos de ataque e saída, que o Kwid tem 24 graus de inclinação aqui de área de entrada de ataque e 42 graus de saída. Então, tecnicamente, ele se enquadra sim como um SUV, embora é um carro subcompacto, um bom carro subcompacto e que a Renault chama de o SUV dos compactos. Mas vamos lá, falar das novidades do Kwid. A dianteira é toda nova, como você já percebe aqui. Aqui em cima você tem um DRL, uma luz de posição diurna em LED. A grade central é nova, o para-choque é novo. O farol principal agora fica aqui, né? Então criou uma frente bem interessante, já inspirada em outros modelos da Renault, com essa separação da iluminação dianteira. E o fato é que no design o carro ficou muito legal. Ele já era um compacto bem resolvido em termos de design, e nesse ajuste da linha 22, 23 ficou ainda melhor. Faz parte também das novidades um novo jogo de calotas, que você olhando de longe você acha fácil que são rodas de liga leve, porque elas se integram muito bem no design do carro e elas cobrem bem a parte de ferro da roda, com pneus ecológicos de baixo atrito na medida 165/70/14. O carro sempre foi caracterizado também por esses apliques em preto, né, na caixa de roda, aqui nesse vão central, no espaço entre as rodas dianteiras, aqui na caixa de roda traseira. Já que atrás não tem, são menores as novidades. O tamanho da lanterna é o mesmo. O que mudou, não exatamente nessa versão, mas na versão Outsider, é que ele tem um elemento em LED com uma moldura, né, nessa área externa. Nessa versão Intense, ele manteve a posição da iluminação, pisca, ré e luz de freio, com um filetezinho em LED em cima e embaixo, e basicamente é só isso que mudou. Aqui na traseira, como eu estava dizendo, o porta-malas, se a gente considerar o tamanho do carro, tem uma boa capacidade. A Renault declara 290 litros de capacidade do porta-malas para o Kwid, o que é um número realmente muito bom, especialmente se comparar com o espaço oferecido pelo principal concorrente dele, né, de uma outra marca aí, vamos falar as claras, que é o Fiat Mobi. O acabamento tem carpete do lado, tem carpete aqui no fundo do banco, tem ancoragem para cadeirinha de criança e é um espaço realmente considerável para a categoria de subcompacto do carro. 290 litros é um espaço razoável. É um carro honesto, que não se propõe a ser o que ele não é, embora isso, se você desconsiderar essa ideia de SUV dos compactos. É um carro que tem 3,60 metros de comprimento, com 2,43 de entre-eixos. Você não pode esperar um negócio maravilhoso. Então aqui você vai ver que o espaço no banco traseiro é para duas pessoas e de preferência não muito grandes, porque o espaço para as pernas ele é
diretamente influenciado pela posição que o motorista e o passageiro do banco da frente colocar o seu banco. Ele tem aqui essa bolsa para objetos, o acabamento é bom, tá? A costura azul aparente, esse centro do banco em tecido, costuras azuis. Tem 3 encostos de cabeça e 3 cintos de segurança, embora 3 pessoas fiquem realmente apertadas, aí a não ser que sejam crianças. O túnel central ali é bem baixo, não chega a atrapalhar o espaço dos pés. Aqui na dianteira, o espaço é um pouco melhor. Você tem o encosto de cabeça integrado ao corpo do banco, isso é uma tendência que alguns fabricantes estão voltando a fazer isso. Mais uma vez se repete aqui nessa versão Intense, essa faixa de tecido central com detalhes em costura azul. Enfim, visualmente é um carro bem agradável. Eu vou apresentar depois no detalhe o interior do carro, mas vale citar outra coisa aqui que ele recebeu nessa nova versão, o Start Stop. É o desligamento do motor em paradas de sinal, que daí você pisa na embreagem e ele liga novamente o carro. Aqui você tem uma alavanquinha meio tosca, para abertura do capô do motor. E aqui na frente, muito se comentou que talvez aqui na frente se comentou muito que talvez a Renault fizesse a atualização desse motor para usar a mesma unidade de força presente no Sandero, que é um pouco mais potente. Mas ela não fez isso. O que a Renault fez foi só recalibrar o sistema de injeção para que ele se enquadre nos novos limites de emissão de poluentes do Proconv. Então os números de desempenho se mantiveram e a Renault diz que ele está um pouquinho mais econômico. Mas basicamente é o mesmo motor 1.0 de 3 cilindros e 71 cavalos que já equipava o Kwid antes. É isso, gente. O Kwid é um carro bem resolvido, tá? O visual dele não tem... assim, você pode até não gostar da marca, você pode não gostar de carro pequeno, mas dizer que é um carro mal resolvido, eu não acho que não seria um comentário muito justo, tá? É um carro bom no que ele se propõe, desde que você não considere a ideia dele ser um mini SUV. Se você gostou do vídeo até aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like e agora vamos entrar para mostrar o Kwid na versão Intense por dentro e rodar um pouquinho no carro. Vem comigo, vamos conhecer o Kwid por dentro. Bom, aqui por dentro é o seguinte, não dá para esquecer que o Kwid é um hatch, um subcompacto, porque o carro é todo justinho por dentro. Então você tem aqui um volante com uma boa empunhadura, mas sem nenhum tipo de regulagem no volante. A regulagem disponível é só do banco e mesmo assim não tem regulagem de altura do banco, é só de inclinação do encosto e da posição do assento, para frente ou para trás. Mas no geral você tem todos os comandos bem localizados. Ele tem uma diferença dele em relação aos concorrentes dessa categoria. Ele tem 4 airbags, os 2 dianteiros e 2 laterais, sendo que a bolsa lateral ela é um pouco ampla, ela sobe mais ou menos, tipo a do Polo, do Virtus, e protege aqui a lateral da cabeça também. O volante é o padrão que tem sido utilizado pela Renault em outros carros da marca, só que simplificado, sem nada de comandos aqui no volante. O que você vai ter nessa versão Intense são os comandos do som através desse satélite, que também é bem tradicional na linha Renault. O multimídia disponibilizado pela Renault nesse carro é até bem completo, uma tela aqui de 7 polegadas, 8 polegadas, é o Media Evolution da Renault, tem várias funções, inclusive uma função que te ajuda a controlar a economia do carro, que é muito válida, dentro da proposta do carro. O acabamento é todo em plástico duro, mas assim, um plástico até bem recortado, não tem rebarbas, não tem peças mal encaixadas e tem essa parte central aqui com um preto brilhante, na cor preta com brilho, um black piano aqui, comandos do ar-condicionado, tudo em nome da economia. Os comandos do vidro elétrico estão aqui, então todos os comandos elétricos estão centralizados aqui, então você não precisa ter fiação vindo para as portas, até os alto-falantes dianteiros que normalmente ficam na porta, no Kwid eles ficam aqui em cima do painel. Então você não tem necessidade de chicotes elétricos indo para as portas. A porta basicamente ela tem a função, tirando, claro, o motor do vidro elétrico, você não tem comando de espelho, comando de alto-falante,
comando de vidro, trava, nada disso na porta. Só realmente o vidro elétrico que tem um motorzinho aqui dentro. As saídas de ar-condicionado estão bem colocadas aqui em posição alta, então isso facilita a distribuição do ar refrigerado em todo o interior do carro. Desse lado aqui, do lado esquerdo, no painel aqui embaixo, você tem os comandos do espelho elétrico, que é de série, nessa versão Intense. Você tem a abertura interna da tampa do porta-malas e você tem a possibilidade de desativar o Start-Stop, né, que muita gente não gosta, então graças a Deus tem a opção de desativar. Em termos de conectividade, só tem uma entrada USB no carro, que fica ali no console, ela que vai fazer a conexão do seu celular com a central multimídia, seja ele Apple ou Android, e tem uma entradinha ali, um pino auxiliar daquele redondinho para você conectar caso queira só passar arquivo de áudio. E tem uma entrada para um carregador daquele redondo, né, que se utilizava antigamente para acendedor de cigarro, um porta-copos aqui no console central e um outro vão aqui também no console para você colocar carteira, chave, moeda. Aqui em frente o freio de mão também você tem um outro compartimento, e aqui para trás não tem nada, até para preservar o espaço para o banco traseiro, que já não é muito. Então a Renault preferiu não colocar um segundo porta-copos aqui para não ocupar espaço. Já no painel da porta, o vão que tem aqui para objetos é de um tamanho bem interessante, cabe bastante coisa aqui, inclusive uma garrafa de 1,5 litros, tem um suporte ali na frente que cabe. O porta-luvas fica lá nas profundezas, mas também tem um tamanho bom, ele é bem utilizável. Nessa versão aqui, o parasol não tem espelho desse lado do motorista, só aqui para o carona. Enfim, apesar da falta de algumas regulagens, eu me encaixei bem aqui no carro, tá? Não tô achando, é uma posição até bem natural aqui de direção. Agora vamos dirigir um pouquinho, né, para sentir o quanto anda. A embreagem é bem leve, o câmbio tem essa alavanca bem comprida, mas faz ficar perto do volante. O curso das mudanças de marcha é um pouco extenso, mas o câmbio é bom, tem uma boa precisão nos engates. E vamos lá, rodar um pouquinho no Kwid. O que a gente percebe basicamente é que é um carro um pouco áspero, tá? Áspero em que sentido? Você sente uma aspereza no pedal da embreagem, você sente a marcha entrando, você ouve o motor trabalhando, mas dentro da proposta do carro de ser um carro urbano e barato, um carro de entrada, eu acho que tudo isso, apesar de ser um pouco áspero, como eu disse, foi bem realizado. E que você percebe, eu estou numa subida, saí praticamente do carro parado, e o motor movimenta com muita facilidade o carro, até por ele ser bastante leve. O Kwid pesa 820 kg só, então é um carro leve. Você não precisa de muita potência ou torque para fazer o carro se movimentar. Para isso contribui também o tipo de pneu utilizado, que é um pneu de baixo atrito e numa medida um pneu relativamente estreito, na medida 1,65, mas é uma medida que é o suficiente para garantir a estabilidade, o conforto e a economia do carro. A estabilidade dele é boa, ele não oscila muito em ventos laterais, embora seja um carro leve. Ele tem o controle de estabilidade, o controle eletrônico de estabilidade. Ainda dentro desse pacote de itens de conforto, todo o Kwid vem de série com ar-condicionado. Tá? Mesmo a versão Zen, que é a versão de entrada, tem ar-condicionado. E a versão Intense tem, além do ar-condicionado, tem a direção elétrica, tem os vidros dianteiros elétricos, tem trava elétrica, tem o desembaçador traseiro. Então é aquele kit básico de itens de conforto. Outra coisa que o Kwid tem é o assistente de partida em rampa, que mesmo não sendo um carro automático, ele tem esse dispositivo que é muito útil na cidade, principalmente para as pessoas com menos habilidade, né? Como o Kwid provavelmente vai ser o primeiro carro de muita gente, esses itens que ele tem que facilitam a condução, de ser um carro leve, fácil de arrumar a posição das coisas, um carro pequeno, fácil de manobrar, com um motor esperto que numa eventualidade te tira de alguma enrascada no trânsito. A direção elétrica e esses itens todos facilitam, torna o carro mais amigável para ser o primeiro carro de alguém, né? A primeira experiência de ter um carro. Ele se enquadra muito bem nessa proposta de ser um carro muito fácil de dirigir. Bom, o que eu posso tirar de conclusão é que é um carro
como todos os outros carros no Brasil, caro. Um carro desse, se a gente for justo, deveria custar 40, 45 mil reais, mas o fato é que não existe mais carro nesse preço no Brasil, e mesmo custando 64 mil nessa versão Intense, é um dos carros mais baratos à venda no Brasil. Então, partindo desse princípio, é um carro que tem um preço justo de ser um dos mais baratos disponíveis, e mesmo nessa proposta de mais barato, ele é um carro bom. A Renault aperfeiçoou muitas coisas no decorrer desses 2 anos e meio, mais ou menos, 3 anos que o Kwid está em linha no Brasil. Sanou alguns problemas de pontos fracos que ele tinha, pontos frágeis. Isso foi solucionado definitivamente. É isso, é um carro hoje que tem muito potencial para crescer, para ser realmente o líder dessa faixa de mercado dele. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e do carro. E se gostaram, deixe o like. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações e ajudar o Motor News a crescer. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.